Eu era militante secundarista, acompanho com muita, diria eu, assiduidade, dentro do que tinha de informação na época, que era pouca, a chamada Comuna da Praça da Paz Celestial, ou a Rebelião de Tiananmen, ou a Rebelião Estudantil de 89. Sim. E as interpretações que a gente tem, elas são, olha, são díspares, tá? Claro que, tipo, o stalinismo disse que era uma contra-revolução, caramba, quatro. Eu lembro como fosse hoje, Luiz Carlos Prestes, vivo ainda, fez o seguinte comentário, 2 pontos, abre aspas. Governo que não se defende não é governo. Mas o conjunto das pesquisas mais rigorosas de Tiananmen dizia o seguinte, que era uma espécie de revolta específica por a punição de um professor, mas era uma canalização de um descontentamento muito grande e que teve um arraigo popular gigantesco. Tanto é que a repressão só foi efetivada porque o governo de Pequim trouxe tropas da Manchúria, que sequer falavam mandarim. Sim, sim, isso, eu ia falar isso. Né? Então, tipo, é forçar a barra, aí vai minha pergunta, é forçar a barra entender que Tiananmen foi talvez a parte mais visível de um descontentamento de uma década em função da modernização capitalista da Era Deng? Na primeira década de modernização capitalista levou a um descontentamento social muito grande, porque voltou a ter mais diferenciação social, não tinha antes, tinha menos pelo menos. E aí, a população chinesa, de um jeito quase espontâneo, embora a liderança que estava na Praça da Paz Celestial era afiliada ao Partido Comunista. Olha, sobre a Praça da Paz Celestial, a gente tem que entender, lembrar que nesse momento, né, acontece a Praça da Paz Celestial em 89, 85 já tem o Gorbachev na Rússia, né? Na Uhum. União Soviética. Então já está numa efervescência de reformas políticas ou econômicas, se aquilo vai se manter, se aquilo vai cair, já está rolando. Na China, a gente tem uma onda, e lembrar que a Universidade da China foi restituída, né, foi reinaugurada, podemos dizer, no começo dos 80, depois de 10 anos fechada. Então você tem uma efervescência de debate político, você tem um certo relaxamento da censura por parte do governo, as pessoas estão expondo mais críticas, tudo, e as pessoas estão debatendo. A reforma vai ser só econômica, não vai ter reforma política, tem esse debate. Onde é que para essa reforma? E esse debate, né, ele é feito em vários sentidos, né? Vai ter gente que vai lá com a Estátua da Liberdade, teve caso do pessoa que foi com uma Estátua da Liberdade, ela foi queimada no meio da Praça da Paz Celestial. Uhum. Então tinha gente que defendia um certo liberalismo, porque, lógico, quando você fala em mudança, você está com o horizonte aberto. Mas você tem uma onda de protestos que começa em 85. Você tem protestos nacionalistas contra a influência japonesa, econômica, ideológica na China. Depois de 86 e 87, em Hefei e Beijing, você também tem protestos. E aí você tem, para ver como é a coisa mais complicada do que o Prestes, ou os que vão achar que é né, um cavalo de Troia lá do imperialismo, só é muito além disso, né? Em 87, o Hu Yaobong, que é secretário-geral do partido, se recusa a dissolver os protestos, 86, 87, e é demitido pelo partido. Mas pensa, o secretário-geral do Partido Comunista da China estava favorável aos protestos e falou, não vou reprimir. Né? Em 88, acontece uma crise econômica muito séria lá. E aí que a gente vai sair de uma coisa que é só dos estudantes para uma coisa que vai afetar a população inteira. E se a liderança era estudantil, né, o grau de apoio de massas que isso foi gigante, tá, gente? Foi gigante. Uhum. Para alguns estudiosos, foi a maior revolta de massas da história da China, no sentido de amplitude regional, de acontecer em todas as grandes cidades da China, não foi só Pequim, né? Então, para vocês terem uma ideia, os salários tinham estagnado por volta de 84, 85. Aquele período inicial da reforma ali parou de produzir frutos econômicos. Só que os preços estavam sendo cada vez mais liberados para funcionamento de mercado. Então começou a ter uma inflação ali. E o Deng deu declarações dizendo que nós estávamos próximos da liberação geral dos preços.
Uhum. Que aconteceu? A galera correu para os mercados para fazer compra para estocar produto, acabou os produtos no mercado, a inflação, lógico, né? A inflação subiu mais ainda, então rolou isso antes dos protestos. Os protestos estão colados a uma situação econômica. Mais do que isso, começou a acontecer uma grande corrupção de funcionários públicos. Por quê? O cara que tinha algum acesso à mercadoria que era da cota do governo num preço e da cota de mercado em outro, vendia isso por baixo do pano, mercado negro, etc. Né? Começou isso a rolar direto. Então começou a ter muita revolta da população contra a corrupção e um certo saudosismo do maoísmo, aonde a corrupção no Estado, segundo a visão de todo mundo, foi praticamente eliminada ou reprimida duramente. Né? Então, tudo isso, né, a diferença entre o preço tabelado e o preço de mercado estava muito alta. Então, tem uma maioria, no que eu entendo na análise dessa revolta, uma maioria de oposição de esquerda. Tem palavras de ordem ali que falam de retorno ao socialismo e acusam a dirigência do partido de ser capitalista. Né? Então, como é que se pode falar que é do imperialismo capitalista, né, contra o governo que está sendo ele acusado? Né? Isso começou, vou falar mais, 4 de maio completava 70 anos do movimento anti-imperialista lá de 1919. As manifestações começam por aí. Em abril, morre o Hu Yaobang, que tinha caído em desgraça, né, foi esse secretário-geral. Né, e isso catalisa o movimento. Além da perseguição a professores, né, tem todo esse quadro. Os estudantes marcham até a praça, né, para homenagear o Hu, né? E o sucessor dele no partido, o Zhao Ziang, contemporiza com as manifestações. O comitê permanente racha no partido. Né? O seu secretário-geral defendendo as manifestações. A ala considerada jovem no partido é mais favorável às manifestações, inclusive. A velha guarda fecha a questão, não, tem que dissolver, e aí o Bruno lembra bem, né? Foram trazidas tropas que não falavam mandarim, porque tinha certeza absoluta que se falasse mandarim, eles iam se recusar a reprimir os estudantes. Né? A partir daí, o ritmo da reforma econômica muda. Ricardo, só um parênteses. Mandaram tropas de Beijing e não reprimiram. Isso. Confraternizaram com os estudantes.